Olá, seja muito bem-vindo ao módulo de departamento pessoal. Bom, já estou dentro do meu módulo de departamento pessoal e a primeira tela que a gente visualiza quando a gente entra no módulo é a da dashboard. Aqui você consegue acompanhar os indicadores da sua empresa. Por exemplo, quantos colaboradores vocês têm, qual que é o percentual de turnover da empresa, a média salarial dos colaboradores, alguns gráficos como o tempo de casa de cada um dos colaboradores. Você consegue acompanhar a diversidade da sua empresa, então quantos homens, quantas mulheres, também os gráficos de turnover, onde eu consigo acompanhar tanto as demissões quanto as admissões que nós tivemos, e um gráfico de pizza que nos mostra os maiores motivos de desligamento para os menores. Então é bem interessante porque caso em algum momento vocês precisem elaborar um plano de ação, os indicadores vocês já têm. E aí a gente parte agora para a aba de colaboradores e é aqui onde a gente começa de fato. Vou iniciar mostrando como que vocês vão fazer o cadastro dos seus colaboradores dentro do sistema. Então, quando você entra na aba de colaboradores, você tem então duas opções, dois botãozinhos. O de atualizar em massa, que é para casos específicos onde você já possui os seus colaboradores dentro do sistema e você precisa atualizar várias informações em massa. Exemplo, de um colaborador falta o salário, de outro colaborador falta o cargo, de outro departamento, de outro colaborador falta a data de admissão, enfim, várias informações que você precisa atualizar de uma vez. Então, o atualizar em massa ele vai servir para esses casos. Bom, agora, como a gente está focando em cadastrar os colaboradores, justamente clicar no botãozinho de cadastrar colaborador. Muito bem, quando você clicar no botãozinho, você vai ter duas opções de cadastro. O cadastro com envio de convite e o cadastro sem envio de convite, ou seja, sem a vinculação do colaborador com a conta empresa. A diferença é justamente essa, porque o cadastro com envio de convite, o colaborador vai receber um convite pelo e-mail, onde ele vai fazer o aceite e ele vai ser direcionado a criar a sua conta pessoal. E no apenas cadastrar, ele não vai criar a conta pessoal. O sistema ele vai cadastrar automaticamente o seu colaborador dentro do sistema. O apenas cadastrar ele é muito utilizado para casos onde a empresa possui uma rotatividade muito grande ou colaboradores chão de fábrica, onde ela não quer ou não precisa que o colaborador muitas das vezes tenha ali o acesso. Então, apenas cadastrar ele vai servir para esses casos. No caso de envio de convite, geralmente é o mais assertivo e acaba sendo mais indicado, porque justamente o seu colaborador vai ter ali a criação da conta pessoal. Mas em ambos os casos, o cadastro é o mesmo. A única diferença é que em o e-mail é um campo obrigatório, enquanto em outro o e-mail não é um campo obrigatório. Vou clicar no cadastro com envio de convite e vou confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele me dá duas opções de cadastros, onde eu posso cadastrar individualmente colaborador por colaborador, ou eu justamente posso fazer o uso da planilha que o sistema me fornece. Caso você queira, então, utilizar a planilha de importação da Encycle, é só você baixar o modelinho e fazer o preenchimento das informações do seu colaborador no próprio modelinho da planilha. Aqui, ele vai pedir para você dados iniciais do seu colaborador e é só preencher a planilha normalmente. Você vai notar que apenas os campos de nome completo e e-mail são campos obrigatórios. Os demais não são obrigatórios. Por isso, uma super orientação. Não mexa na estrutura da planilha. Então, se porventura vocês não tiverem o número do PIS ou não quiserem colocar, sem problemas, pode deixar em branco, mas não exclua colunas ou insira colunas. Não mexa na estrutura da planilha. Uma outra orientação é que sempre que você vai fazer o preenchimento, dê uma olhadinha na bandeirinha vermelha sobre o campo que você vai preencher. As bandeirinhas vermelhas, elas são sinalizações de como deve ser feito o preenchimento de forma correta. Exemplo, o gênero. O gênero ele pede para que você forneça as informações como não informado, homem cis, mulher cis, homem trans, não binário e outro. Se porventura você preencher o gênero como feminino ou masculino, o sistema não vai entender e pode dar erro na importação. Isso porque dentro do sistema não existe gênero como feminino ou masculino. Ele refletiu aqui as informações que nós temos no e-social. Por isso, sempre se atente a fazer o preenchimento das informações da planilha
olhando e visualizando o que a bandeirinha vermelha vai te dar ali de orientação. Perfeito, preenchido então a nossa planilha, a gente volta para o mesmo campo onde a gente baixou ela e agora a gente vai justamente importar essa planilha aqui com as informações do nosso colaborador. E como eu falei, no momento que você importar aqui nesse campo com cadastro de envio de convite, o seu colaborador vai então receber um convite pelo e-mail, onde ele vai fazer o aceite e ele vai ser direcionado para criar a conta pessoal dele. Perfeito! Dessa forma, você então cadastra os seus colaboradores dentro do sistema, é muito tranquilo. Agora, vou te mostrar algumas funcionalidades do departamento pessoal, funcionalidades que podem te ajudar no dia a dia. E o primeiro momento que eu vou te mostrar é quando o sistema pode te ajudar com os controles das datas. Então, eu vou clicar no colaborador que eu já tenho ativo dentro do sistema e vou clicar em Guia de Exames. Esse é o campo onde eu consigo cadastrar todos os exames do meu colaborador, sejam exames que ele já realizou ou ele vai realizar. Exames como os admissionais, demissionais, periódicos, de mudança de função. Aqui eu especifico então a data que ele realizou ou vai realizar e eu tenho um campo de anexo onde eu justamente indico para que você armazene todas as ASOs do seu colaborador. É um campo específico e seguro para sempre que ele realizar esse exame, aqui você também colocar a ASO dele. Você também tem um campo onde você estipula vencimento para esse exame. Então, se porventura você cadastrar um exame que ele realizou hoje, com um vencimento para daqui a 1 ano, justamente daqui a 1 ano, um pouquinho antes disso, o sistema ele vai te alertar, dizendo que esse exame está próximo ao vencimento. Então, quando você cadastra os exames do seu colaborador, você fica com um leque de exames que ele realizou, com todas as datas que foram realizadas e no status é onde você acompanha. Por exemplo, eu já visualizo que tem um periódico que vai vencer em 60 dias. O sistema ele começa a te alertar sobre vencimentos a partir de 90 dias de antecedência. E aqui, por exemplo, se tivesse alguma ASO, algum anexo, eu já conseguiria acompanhar, visualizar ou consultar sempre que eu precisar. E no campo esquerdo, em controle de exames, eu tenho a visualização justamente da minha empresa, onde aqui eu consigo visualizar todos os colaboradores da minha empresa. Onde eu consigo justamente visualizar todos os colaboradores da minha empresa. Voltando agora para a abinha de colaboradores, vou clicar no meu colaborador mais uma vez, e mais uma vez que o sistema me ajuda com os controles das datas é em contratos. Esse é o campo onde você consegue cadastrar todos os contratos do seu colaborador, seja um contrato por tempo indeterminado, quanto justamente um contrato por tempo determinado. Alguém, por exemplo, que a gente contratou para suprir uma licença maternidade, que vai ficar com a gente, por exemplo, durante 6 ou 7 meses. Ou um contrato de estágio, que vai ser por no máximo 2 anos, ou um contrato de experiência, que pode ser por no máximo 90 dias. A questão é que, sempre que você tiver um contrato que você também precise se atentar sobre o término desse contrato, o sistema também te ajuda com esse controle. Então, aqui é onde você vai cadastrar o tipo de contrato que ele possui, a data de início e a data de fim. Quando você cadastra, você também fica com todos os contratos que ele passou e nos status você também consegue acompanhar. Exemplo desse colaborador, o contrato de experiência dele vai vencer em 10 dias. Nos 3 pontinhos eu tenho algumas ações, como por exemplo, efetivá-lo, desligá-lo ou até mesmo renovar. Então, suponhamos que seja o primeiro contrato de experiência de 30 dias e eu queira renovar para mais 60, ou seja, de 45 e eu queira renovar para mais 45. A questão é que aqui você consegue justamente ter essa autonomia sobre renovação, desligamento ou efetivação desse colaborador e você também consegue se atentar sobre esse prazo, sobre esse contrato que está próximo ao término. E no campo esquerdo em contratos, nós também visualizamos todos os colaboradores da nossa empresa, todos os tipos de contrato que eles possuem e a gente acompanha o status de cada um deles. Então, quando eu bato o olho, logo eu visualizo que tem bastante gente com contrato vencido e aquele contrato que a gente acabou de visualizar que vai vencer em 10 dias.
Mais um campo que o sistema nos ajuda com os controles das datas é justamente em controle de férias. Esse é o campo onde você consegue visualizar todos os colaboradores da sua empresa, o período aquisitivo de cada um desses colaboradores, o período concessivo, ou seja, os 30 dias que ele tem direito para gozar dentro desse período referente a esse período, o saldo de férias, que já vem com 30 dias conforme a CLT, e você vai acompanhando. Então, suponhamos que a gente cadastre no sistema um colaborador que vai gozar de 10 dias de férias. O sistema justamente atualiza o saldo para 20, para justamente você acompanhar quanto de saldo de férias cada colaborador ainda tem. O abono é o abono pecuniário, então caso o colaborador venda os 10 dias, você consegue sinalizar isso no sistema. E os status é onde você consegue acompanhar se as férias estão vencidas, se foram realizadas, se estão programadas e ele já está em descanso, se há vencimentos próximos, e o sistema ele começa a te alertar sobre vencimentos próximos a partir de 90 dias, então com 90, 60 e 30 dias de antecedência àquele vencimento. Uma outra forma de status também é de solicitação pendente. Por quê? Porque os líderes e os gestores, quando permissionados, eles podem solicitar férias dos seus subordinados. E para isso, você precisa permiti-los. E como você permite? Você clica na sua fotinho e vamos em configurações. E lá em configurações, no campo esquerdo, nós vamos em permissões. Esse é o campo onde você consegue visualizar todos os módulos que tem na sua conta empresa, mas que não tem nas contas pessoais. E justamente você pode permissionar esse módulo em específico para uma conta pessoal. No exemplo que eu dei do controle de férias, aqui embaixo nós temos o painel do gestor, onde justamente possui o controle de férias. Então, se aqui você permissionar o seu líder ou o seu gestor, significa então que ele vai poder ali solicitar férias dos seus subordinados. Voltando para departamento pessoal, e voltando para o controle de férias, recapitulando, como eu falei, quando o líder ou o gestor é permissionado, ele então pode solicitar férias. E quando ele solicita férias, aparece para você como solicitação pendente. Porque ainda assim, quem vai aprovar ou recusar é quem está no departamento pessoal. E como que você, no departamento pessoal, faz a programação de férias para os seus colaboradores da empresa? O que é muito simples, é só clicar nos 3 pontinhos sobre o nome do colaborador que você deseja e então clicar em programar. Quando você clica em programar, você vai precisar especificar a data de início e a data de término dessas férias. Se ele vendeu os 10 dias, aqui você consegue sinalizar também e justamente realizar as programações de férias de todos os seus colaboradores. Revisitando alguns campos, a aba de solicitar, ela vai servir para você justamente solicitar férias de alguém. Mas atenção que toda solicitação ela precisa de uma aceitação, ou seja, uma programação. Ainda assim, se você solicitar, de fato, você vai precisar, por fim, programar. Mais uma vez, nós temos o campo de editar, e ele é específico para alguns casos. Ele é específico para quando você precisa alterar a data fim do período aquisitivo, ou se você precisa alterar o saldo de férias, porque, como eu falei, já vem com 30 dias conforme a CLT. Mas suponhamos que você tem aí um prestador de serviço que no contrato foi estipulado um período de descanso por 21 dias ou 15 dias. Nesse caso, você pode alterar o saldo de férias desse colaborador. E dessa forma, você utiliza então um campo de controle de férias do sistema. Você pode contar com a aba de filtros também para te auxiliar. Por exemplo, filtrar por férias próximas ao vencimento. Você também consegue exportar essas informações para fora, ali numa planilha Excel, caso você precise, e no registro onde você também acompanha os registros das férias que foram ali programadas.
Perfeito, agora a gente vai voltar em colaboradores novamente e agora eu vou mostrar para vocês os momentos que o sistema pode ajudá-los com a tomada de decisão do seu colaborador, ou seja, conjunto de registros e informações. Vou clicar no meu colaborador mais uma vez e o primeiro momento que eu mostro é justamente em feedbacks. Provavelmente vocês ainda podem ter ou procurem por aí o treinamento específico de feedbacks, mas dando um breve spoiler, os colaboradores eles podem aplicar feedbacks uns aos outros, assim como o líder pode aplicar um feedback para o colaborador e o colaborador aplicar um feedback para o líder. No momento que ele está aplicando um feedback, ele justamente tem a opção de enviar uma cópia do feedback para o RH. Se ele sinalizar que sim, quer enviar uma cópia, o feedback que ele aplicou vai ficar aqui justamente no perfil do colega dele, do colaborador que foi ali aplicado o feedback. No caso do Alex, não houve nenhum feedback aplicado com cópia para o RH. Agora, mais um momento que o sistema ajuda com informações é em ocorrências. E esse é o campo que é um pouco diferente de feedback, por quê? Porque somente quem pode aplicar ocorrências ou visualizar uma ocorrência é quem está no departamento pessoal ou, mais uma vez, quem é permissionado. Então, lembrando que lá em configurações e permissões, vocês também podem permitir que os líderes e os gestores tenham acesso ao controle de ocorrências. As ocorrências nem sempre precisam ser negativas, elas podem ser de fator positivo ou neutro também. É uma forma de vocês terem registros desse colaborador e ajuda a respaldar a empresa também. Exemplo de utilização. Um exemplo de ocorrência negativa, um colaborador que em algum momento você precisou chamar para aplicar uma advertência verbal, conversar sobre determinado comportamento. E então você chamou, conversou esse colaborador, e então suponhamos que você precisou então registrar esta conversa aqui no sistema. Então você especificou o motivo desta conversa, a data que aconteceu. No campo de descrição você pode justamente descrever o que aconteceu. Você tem um campo de anexo onde você pode anexar um documento, um print de uma conversa. Enfim, ficou aqui registrado esta ocorrência. E suponhamos que novamente aconteça a mesma situação daqui a um mês. E agora vocês vão chamar esse colaborador para aplicar uma advertência por escrita. E justamente vocês podem, porque vocês têm até um respaldo de que já foi conversado com esse colaborador sobre determinado comportamento, sobre o mesmo comportamento. Isso te ajuda então porque você tem um respaldo. Um exemplo de ocorrência positiva, um colaborador que é muito solícito, muito proativo, que recebe muitos elogios do cliente, o próprio líder ou gestor veio e atribuiu uma ocorrência positiva. Ou uma ocorrência neutra, algo que não interfira nem de forma positiva e nem de forma negativa, mas você queira registrar. Então aqui é justamente o campo para você manter registros do seu colaborador. Ele serve para respaldar a empresa e te ajudar numa tomada de decisão sobre esse colaborador. Um outro momento que o sistema nos ajuda com informações é em histórico. Eu costumo dizer que o histórico é como se fosse a carteira de trabalho digital do colaborador, porque tudo que nós mandamos para o social ou para a nossa contabilidade fica no registro do colaborador, na carteira de trabalho dele. Aqui em histórico, você também tem o registro de tudo que vai acontecendo com ele aí ao longo da vida dele dentro da empresa. Exemplo, quando ele foi admitido, com qual salário ele foi admitido, quando houve uma promoção, passou de cargo X para ir para o cargo Y. Então, você consegue justamente acompanhar todo o histórico desse colaborador. E passando de histórico, nós vemos agora para perfil. O perfil é a ficha desse colaborador. Então, aqui contém todos os campos onde vocês podem preencher e todos os campos eles são editáveis para justamente vocês manterem todas essas informações sempre atualizadas. Agora, passando por formação, esse é um campo onde você consegue justamente colocar, acrescentar, cadastrar as formações do seu colaborador. No campo de documentos, é onde você consegue adicionar todos os documentos desse colaborador.
No campo de contato, como o próprio nome diz, é onde você consegue de fácil acesso os contatos desse colaborador e, se você precisar, você também consegue trocar o e-mail ou a senha desse colaborador, caso ele fale que perdeu o acesso do e-mail ou que ele tenha esquecido a senha. E desvincular. O desvincular é o momento onde você vai desligar esse colaborador do sistema, fazendo com que ele perca o acesso ao sistema justamente e você não tenha mais um colaborador ativo ali na dashboard. Lembra que eu falei que na dashboard é onde nós temos um gráfico de pizza que nos mostra os maiores motivos de desligamento para os menores? Então, é com base neste momento. É aqui onde você vai especificar justamente o porquê ele está sendo desligado ou porquê ele pediu demissão. E é interessante sempre preencher de forma fidedigna para que vocês tenham sempre dados mais assertivos. Falando de desligamentos, a gente vem justamente para o campo esquerdo em desligamentos. E esse é um campo interessante no sistema, porque quando alguém pede demissão ou é desligado, a empresa precisa cuidar das informações desse colaborador ali por no mínimo 10 anos. Por conta disso, o sistema ele preserva as informações, então dentro do sistema nada se perde. Ainda que ele tenha sido desligado, você consegue visualizar os nomes desses ex-colaboradores, para quais cargos eles trabalhavam e quais foram as datas de desligamento com os motivos de desligamento. E quando você clica no nomezinho desse ex-colaborador, você visualiza a ficha, se houve documentos registrados, todos os exames que ele realizou, todo o histórico dele dentro da empresa, se houve ocorrências registradas. Então, ainda assim, você consegue ter acesso a essas informações e visualizar. Agora, vamos para a aba de aniversariantes. E esse é um campo interessante porque aqui você consegue consultar todos os aniversariantes do ano. E você não precisa preencher de forma manual. O próprio sistema vai dar para você essas informações com base na data de nascimento de cada um deles. Agora vindo para o campo de retrato, e esse é um campo muito especial no sistema, porque aqui vocês conseguem fazer perguntinhas para o seu colaborador. E essas perguntas você pode utilizar não tão de forma corporativa, porque dentro do nosso sistema nós também temos outros meios de pesquisas e liberações de perguntas mais assertivas para casos mais específicos. Aqui no retrato você pode utilizar para justamente conhecer o seu colaborador e te ajudar em rotinas do dia a dia. Sabe aquele momento onde você precisa liberar um mini forms com ali uma mini pesquisinha interna? Você pode utilizar o campo de retrato para isso. E como você utiliza? Primeiramente, vindo em adicionar pergunta para justamente fazer a pergunta que você precisa, escolher o tipo de resposta que você precisa para essa perguntinha e assim você cadastra quantas perguntas você quiser. Aqui ao lado nós temos a flagzinha de tornar pública e quando eu ativo a flag sobre esta pergunta, significa então que essa pergunta vai ficar disponível para o meu colaborador responder lá no perfil dele. Então lá no perfil dele, debaixo da fotinho dele, é onde vai ficar disponíveis perguntinhas do retrato para ele responder. E você nota que aqui ele pede para tornar pública porque justamente essas perguntas são públicas mesmo. Então, quem entrar, por exemplo, no meu perfil, vai poder visualizar o que eu respondi nas perguntinhas do retrato. E vou dar alguns exemplos de utilização, é claro. Aqui na Incycle, por exemplo, quando é no final do ano, a gente faz o nosso amigo secreto. E aí o RH libera pra gente uma perguntinha, perguntando o que nós gostaríamos de ganhar de amigo secreto. E aí, por exemplo, quem me tirou no amigo secreto pode ir no meu perfil e visualizar o que eu quero ganhar. Um outro exemplo, aqui na Incycle também, quando alguém entra na empresa ou quando alguém faz aniversário, o time de marketing faz uma artezinha com uma fotinho nossa e vários iconezinhos de coisinhas que a gente gosta. E como que ele sabe das coisas que eu gosto? É porque em algum momento já foi disparado um retrato perguntando qual é a minha comida favorita, qual é o meu chocolate favorito, qual é o meu hobby, qual é a minha série favorita. Então aqui você pode utilizar de várias formas, inclusive usem a criatividade e mandem pra gente, a gente gosta de acompanhar vocês utilizando.
Agora, voltando no campo esquerdo em movimentações, aqui é onde você acompanha justamente as movimentações da empresa. Então, você consegue visualizar de fácil acesso tudo o que está acontecendo. Por exemplo, as últimas admissões, as últimas demissões, as últimas alterações salariais. Então, tudo o que está acontecendo na empresa você consegue ver rapidamente em movimentações. E se precisar, pode exportar para fora ali numa planilha em Excel. Controle de exames e contrato nós já vimos, agora benefícios. Benefícios é um campo muito interessante no sistema, porque aqui você consegue mapear e entender mais ou menos ou basicamente da onde ou na onde que a empresa está investindo mais em benefícios, ou quais os benefícios que não está investindo tanto, ou se precisar reduzir custos, qual é ali a maneira mais fácil e qual o benefício que mais nos custa. Então você tem os mapeamentos. E como que você consegue utilizar o campo? Primeiramente, você vai vir em operadoras para justamente cadastrar todas as operadoras com quem vocês trabalham para fornecer os benefícios. Exemplo, digamos que na minha empresa eu tenha um convênio médico como benefício. A minha operadora, então, seria a Policlin ou a Unimed. Ou digamos que eu tenha plano de academia. A minha operadora vai ser a Gympass ou a TotalPass. Então, aqui é onde você justamente consegue visualizar, consegue cadastrar todas as operadoras. Depois de cadastradas as operadoras, a gente vem para categorias. E esse é o campo para você dar uma olhadinha, porque todo benefício ele vai precisar ser vinculado a uma categoria. E dentro do sistema já vem várias categorias cadastradas para vocês. Mas se você precisar de uma categoria específica, você pode cadastrar. Perfeito, depois de cadastrado as operadoras, ter dado uma olhadinha nas categorias, eu volto para a dashboard, porque é aqui onde eu vou cadastrar os benefícios que tem na minha empresa para dentro do sistema. Vou clicar em criar benefício. Aqui é onde eu especifico o nome do benefício que eu estou criando. Exemplo, convênio médico, plano de academia, vale transporte e etc. Vou selecionar a operadora que eu acabei de cadastrar. Então, se eu estou cadastrando o convênio médico, como eu falei, eu vou selecionar a Policlin, por exemplo, como operadora. E a categoria do benefício. Então, se eu estou cadastrando um convênio médico, qual categoria melhor atende? Bom, a categoria de plano de saúde. Ou se eu estou cadastrando, por exemplo, categoria, um benefício de vale transporte. Nós temos também a categoria de vale transporte. Então, você vai cadastrando o benefício, associando a sua categoria específica e vinculando a operadora que você já cadastrou ali atrás. Perfeito, depois então de ter cadastrado todos os benefícios, eu vou então para a abinha de vincular os colaboradores, porque agora eu vou precisar dizer quais colaboradores pegam aquele benefício. Então, vou clicar em vincular colaborador. Aqui eu tenho os benefícios que eu acabei de cadastrar. Vou clicar, por exemplo, no Vale Transporte. Preciso informar o custo por colaborador, então aqui você vai colocar um custo, quando é um custo médio, você vai colocar em média. Então, um vale transporte, exemplo, em média, na minha empresa, por colaborador, nós gastamos entre 350 e 400 reais. Aqui é onde você vai colocar o valor que, em média, esse benefício custa para por um colaborador. Depois, eu vou adicionar os colaboradores que pegam o Vale Transporte. Então, na minha empresa, nem todo mundo pega o Vale Transporte. Então, aqui é onde você vai começar a vincular esses colaboradores a esse benefício. Depois de ter feito esses passos, agora você consegue justamente os seus indicadores. Você consegue visualizar quantos benefícios você tem na empresa e qual é o custo total por esse benefício e quantos colaboradores são adéquatos a esse benefício. Você também consegue visualizar alguns gráficos, por exemplo, o custo total por setor. Então, na minha empresa, qual que é o setor que mais me custa? E custo por categoria. Então, na minha empresa, qual que é a categoria de benefício que mais me custa? Então aqui na empresa é o alimentação com refeição.
custo total mensal. Então, na minha empresa, na folha de pagamento, quanto que tem que ser certo para benefícios. E custo médio por colaborador. Em média, quanto cada colaborador me custa além do salário. Então, aqui você também tem indicadores para você conseguir mapear e assim como na dashboard, caso você precise elaborar um plano de ação, os indicadores você já tem. Agora, nós vamos para o campo esquerdo em Olerites. E esse também é um campo muito especial no sistema, porque aqui você consegue enviar documentações para o seu colaborador. O campo se chama Olerite, mas você pode enviar quantas documentações e quais documentações você quiser. Por exemplo, informe de rendimentos, o adiantamento, um espelho de ponto, um documento referente ali ao trabalho, enfim, qualquer documento. E como que você utiliza o campo? Primeiramente, vindo em envio de Olerite, selecionando a competência desse documento, então a qual mês se refere o documento que você está enviando, a modalidade, porque como eu falei, você pode enviar quais documentos você quiser, vou selecionar o Olerite, por exemplo. E aqui você tem duas formas de check-up aí para esse colaborador. O primeiro botãozinho é o de solicitar confirmação de leitura. Então, quando ele baixar o documento, você pode ser aqui, você consegue visualizar se ele baixou ou não, ou seja, se ele visualizou ou não esse documento. Ou você também pode solicitar a assinatura digital. Verifica, por favor, se você tem esse serviço disponível. Se você não tiver, entre em contato com a nossa equipe para justamente você conseguir adquirir esse serviço. Perfeito, vou ativar a flagzinha, as duas flagzinhas, como se eu tivesse a assinatura digital. Caso você não tenha assinatura digital, o processo ele não vai ser interferido, o processo é o mesmo. Vou clicar em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele me informa que nós temos o corte automático, ou seja, se você recebe da sua contabilidade aquele malote de arquivos, ou seja, um arquivo que contenha vários arquivos de Olerite, o sistema ele vai cortar para você cada arquivo e vai disparar para cada colaborador conforme o nome. Então, uma super orientação é que o nome que está no documento seja o mesmo nome que está dentro do sistema. Uma dica é quando você importar a planilhinha, dá uma passada, confere se todos os nomes dos seus colaboradores estão certinhos. Vou clicar em confirmar, ele vai pedir então para eu selecionar o arquivo que eu quero enviar. Vou selecionar, por exemplo, um arquivo pessoal. Esse arquivo é meu, contém o meu nome. Então, o que o sistema me disse? Ele me disse que eu tenho 88 colaboradores cadastrados no meu sistema, mas apenas um documento foi encontrado. E tá certa essa informação. Esse documento, ele é meu pessoal, é apenas um documento. Então, sim, ele encontrou apenas uma pessoa. Vou clicar em confirmar. Muito bem, quando eu clico em confirmar, ele já pede para eu configurar o modal de assinatura, ou seja, especificar onde que eu quero que ele assine digitalmente. Lembrando que se você não tiver assinatura digital, ele não vai abrir essa tela para você. Vou clicar em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele traduz a mensagem que ele tinha me dado anteriormente. Ele vai me dizer as 87 pessoas que ele não localizou e a uma pessoa que ele localizou. Se no caso você encaminhar um arquivo que existem ali 100 olerites, 90 olerites, ele vai trazer a mesma forma para você. Embaixo são as pessoas onde ele localizou os nomezinhos e aqui em cima é onde ele não localizou aquele nome. Verifica, por favor, se você está enviando um malote de arquivos e ele não localizou alguns nomes, significa que o nome pode estar errado, dá uma conferida. Perfeito, aqui embaixo é quem está incluído, ou seja, quem vai ter enviado o documento. Você consegue alterar o documento antes de enviar ou até mesmo visualizar o documento antes de enviar. Perfeito, você pode clicar em envio de olerites para então esse documento ser aí enviado para esse colaborador. E como que o seu colaborador recebe o documento? Ele recebe através do Conecta RH. O Conecta RH é um módulo que fica disponível no menu de módulos na conta pessoal dos colaboradores. Então, na conta pessoal de cada colaborador vai ter um módulo chamado Conecta RH. E no Conecta RH é justamente onde ele visualiza todos os documentos que você enviar. Se enviar para assinatura digital, é lá também que ele vai assinar o documento.
Quando você envia os seus olerites, você fica com um leque de documentos enviados, né, com as modalidades pertinentes, e quando você clica no documento, você consegue visualizar para quais pessoas foram enviadas e você também consegue visualizar, por exemplo, para esse documento foi solicitado apenas a assinatura digital, e eu logo visualizo que os documentos foram assinados porque tem o checkzinho de assinatura. Se eu quiser, eu posso baixar também esse documento assinado para eu ali conferir e visualizar. Muito bem, esse é o módulo de olerites. No campo de aptidão é onde você consegue acompanhar justamente a aptidão de cada colaborador. E para que isso funcione de forma correta, é importante que lá no perfil do colaborador você especifique as formações daquele colaborador. No campo de ocorrências, no campo esquerdo, é onde você consegue visualizar todas as pessoas que possuem ocorrências registradas com os seus motivos, e se você precisar em motivos, você pode cadastrar quantos motivos você quiser para inserir inúmeras ocorrências com seus motivos respectivos. Agora, por último, nós vamos vir no campo de relatórios. E esse também é um campo muito especial do sistema, porque aqui você consegue emitir relatórios de tudo que tem dentro do sistema. Como utilizá-lo? Vindo em selecionar colunas, e pode abrir as colunas para você ver, porque todas essas são informações que você pode pedir como um meio de relatório. Exemplo, você pode pedir um relatório com um retrato, ou seja, as perguntinhas que você liberou para você ver as respostas das pessoas. Exemplos de utilização. Digamos que você queira estruturar os cargos e salários da sua empresa, então você quer um relatório que contenha todos os cargos e salários do administrativo, por exemplo. Ou digamos que você queira aí fazer um evento com as mulheres no próximo mês, então você quer um relatório que contenha um nome de todas as mulheres aqui cadastradas no sistema. Enfim, você pode utilizar de inúmeras fórmulas. Eu vou, por exemplo, emitir um relatório com o nomezinho das mulheres. O nome ele já vem selecionado, e eu vou selecionar então o gênero, e vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, ele me dá mais uma subtela onde eu posso ser mais específica. Então, eu quero um relatório de uma unidade específica, de um setor, de um cargo específico? Não, nesse caso, eu vou apenas querer especificamente as mulheres. E vou clicar em criar. Quando eu clico em criar, ele justamente me dá o que eu pedi, que foi o nomezinho de todas as mulheres do meu sistema. E caso eu queira, eu posso exportar essa informação para fora, ali numa planilha em Excel, caso vocês precisem. Muito bem, esse foi o treinamento de departamento pessoal. Caso você tenha alguma dúvida sobre o módulo, você pode entrar em contato com a nossa equipe, com o nosso time de suporte, que fica aqui disponível, onde você clica sua fotinho e fica em Suporte in Cycle. Aqui você consegue falar com os especialistas e com o time para tirar as suas dúvidas. Foi um prazer e a gente fica à disposição.